E aí, tudo jóia com você? Espero que sim. A gente vai começar uma aula sobre vetores, grandezas escalares, grandezas vetoriais. A gente vai falar sobre a igualdade de vetores. A gente vai falar sobre vetores opostos. Então fica com a gente, acompanha aí. Vamos deixar uma lista de exercícios. Talvez quando você estiver assistindo esse vídeo, fatalmente já tem alguns vídeos de resolução de exercícios e tira dúvidas. Tá? Então vamos lá para a nossa aula de vetores. Mas antes de entrar em vetores, nós precisamos entender que grandeza vetorial. O que é uma grandeza? Né? Nós vamos classificar entre duas grandezas, grandezas escalares e grandezas vetoriais. Uma definição bem simples para a gente de grandeza. Vamos estar aí acompanhando a sua tela, pegue sua caneta, faça suas anotações. Grandezas físicas são aquelas grandezas que podem ser medidas, ou seja, que descrevem qualitativamente e quantitativamente as relações entre as propriedades observadas no estudo dos fenômenos físicos. Então, o que é uma grandeza? Grandeza é tudo aquilo que a gente pode o quê? Que a gente pode mensurar, que a gente pode medir. Então, nós vamos classificar entre duas grandezas, grandeza escalar e grandeza vetorial. Vou tentar resumir aqui e falar de uma linguagem mais simples. Grandeza escalar é toda grandeza, é toda aquilo que você pode medir, e quando você der simplesmente um número, você já deu todas as informações necessárias. Mas algumas coisas necessitam mais do que um número. Então vamos ver aqui, a gente vai colocar algumas grandezas, coisas que conseguimos medir. A grandeza, professor, coisas que conseguimos medir. Então tem lá tempo, distância, deslocamento, velocidade, força, massa, aceleração, energia. Isso a gente consegue medir. Então, portanto, todas elas são grandezas. Mas nós vamos classificá-las, nós vamos dar nominhos para elas, vamos classificá-las em grandezas escalares e grandezas vetoriais. Então, como já disse, escalar deu o número, já foi suficiente, beleza, é uma grandeza escalar. Mas, se eu precisar de mais informações, quais seriam essas informações? Seria um módulo. Professor, módulo, eu vi isso na matemática. Isso, módulo a gente vai ver nos textos de física, o valor, a intensidade, o módulo são sinônimos. Né? Então, por exemplo, você dando um valor, mas somente o valor não dá todas as informações daquela grandeza. Você precisa falar da direção, né? E também completar isso com sentido. Exemplos, vamos dar exemplo. Vamos pegar ali e vamos olhar alguns ali. Tempo. Tempo é uma grandeza escalar. Por que tempo é uma grandeza escalar? Porque quando eu te dou a informação e falo assim, olha, agora são 3 horas da tarde. 3 horas. Eu não preciso falar 3 horas à direita, 3 horas à esquerda, 3 horas para cima, para baixo. Somente o número 3 horas já me deu todas as informações. 3 horas. Acabou. Então, é uma grandeza escalar. Vamos para mais uma. Força. Força já é vetorial. Por quê? Por exemplo, eu falo assim, estou aplicando uma força de 10 newtons. Você vai falar assim, nossa, 10 newtons. O valor dela é 10 newtons. Mas eu tenho todas as informações já suficientes? Não, não tenho. Porque eu posso aplicar essa força para cima ou essa força para baixo, e isso faz diferença no problema, isso faz diferença numa situação real. Então, o que acontece? Força, eu preciso falar o valor. Lembra que a palavra valor tem o nome chique, módulo. Eu preciso falar o módulo, o valor. Eu tenho que dar outra informação, a direção. Essa força está sendo aplicada horizontalmente ou verticalmente? Essa força, se estiver sendo horizontal, ela está da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Professor, o senhor acabou de fazer um pleonasmo aí no sentido da direita para a esquerda. Se está indo para a esquerda é porque está vindo da onde? Da direita. Então você pode falar assim, para a esquerda. Ou simplesmente à esquerda. Correto?
Né? Porque o pessoal do português aí, ó, o ti já... mas é um pleonasmo, falar da direita para a esquerda, é pleonasmo. Então eu não preciso, né? Ok, você sabe português mais do que eu, entendeu isso aí. Então, força. É necessário dar 3 informações para que você preencha as características dessa medida, dessa grandeza. Então você precisa falar o valor, a direção e o sentido. Vamos para mais uma? Distância. Distância, então, por exemplo, fala assim, a distância entre 2 pontos é 10 metros. Você fala, ok, a distância é 10 metros. Me deu o número. Já é o quê? Suficiente essa informação, não preciso de mais nada. Então, distância seria o quê? Escalar. Já deslocamento, que às vezes coincide com distância, e aqui, ó, vou estar colocando um card aqui, ó. O que acontece? Tem uma aula de deslocamento já pronta aí no canal, se você quiser dar uma olhada aí, porque deslocamento ele não é escalar, ele é vetor. Porque vamos pensar, faz diferença sair do Rio para São Paulo, ou de São Paulo para o Rio? Isso faz diferença? Lógico que faz. Lógico que faz. Então, o deslocamento, eu tenho que te falar o valor. Ah, o deslocamento foi 200 metros. Você fala, ok. Mas para onde que ele deslocou? Para onde? Foi para a direita ou foi para a esquerda? Qual foi o sentido da trajetória que ele está obedecendo? Então, deslocamento eu preciso te falar módulo, direção e sentido. Vamos dar um exemplo. Deslocamento 200 metros, horizontal para a direita. Pronto, preenchi todas as informações. Então, deslocamento eu preciso de mais informações para compreender toda e mensurar toda a grandeza do deslocamento, né? Velocidade. Aqui, às vezes, você, aluninho, primeiro colegial, né, 9º ano, começando a ter contato com a física, e aí você faz um exercício e calculou a velocidade, e deu menos 10. Você fala, mas que velocidade pequena, menos 10. Cuidado, hein? O menos em física aqui, porque você vai estar estudando vetor, você vai compreender isso melhor agora. O menos não quer dizer que é menor. O menos está ligado com um sentido. Então eu tenho uma velocidade de menos 10, uma velocidade de 10, qual tem intensidade, qual tem o maior valor? As duas têm o mesmo valor. Agora, uma é positivo, então uma estaria andando para a direita, a outra é negativa, então a outra estaria andando para a esquerda. Se eu adotar a direita positivo, né? Referencial para a direita positivo. Então, a questão toda é que velocidade eu preciso falar o valor. Eu preciso falar, mas eu tenho uma velocidade de 20 metros por segundo. Aí você fala assim, mas para onde? Para onde que é essa velocidade? É para a direita? É para cima? É horizontal? É vertical? Então eu preciso dar mais informações para que eu possa compreender toda a grandeza velocidade. Então eu preciso dar 3 informações. Módulo, direção e sentido. Massa. Aí, massa, eu falo assim, estou pesando 90 quilos. Esse vídeo eu estou gravando na época da quarentena, né? Não pude ir na academia, engordei agora, estava com 80 e poucos, agora, né? Estou com 90 de novo, engordei de novo. Então eu te dou 90, esquece. Mas assim, estou com 90 quilos. 90, faz sentido eu falar 90 quilos para a direita? Não, 90 quilos para a esquerda. Não faz sentido nenhum. 90 quilos horizontal. Não faz. Somente no 90 quilos já te dá todas as informações. Então, essa grandeza é uma grandeza o quê? Exatamente, escalar. Energia também é uma grandeza o quê? Escalar. Por quê? Não faz sentido eu falar assim, 90 calorias à direita. 90 calorias horizontal, 90 calorias vertical. Não faz nenhum sentido. Quando eu falo 90 calorias, já te dei todas as informações dessa grandeza e pronto, acabou. Agora, a aceleração. Já a aceleração, eu preciso falar assim, aceleração, se eu te falar que o carro está acelerando 2 metros por segundo ao quadrado, ou que a aceleração da gravidade, né, aproximadamente, é 10 metros por segundo ao quadrado. Você vai falar assim, mas a aceleração
Só falar esse número não resolve, porque eu preciso saber para onde que ele está sendo acelerado. No caso da aceleração da gravidade, para o centro da Terra, vulgarmente para baixo, sentido, direção vertical. Então eu preciso preencher mais para que eu possa compreender essa grandeza. Então ela é uma grandeza vetorial. Certo, senhores? Então agora nós vamos para o vetor. Professor, tem jeito de pegar um vetorzinho assim? Não, não tem jeito. A gente desenha, a gente representa essa grandeza. Não tem como pegar a velocidade. Então eu vou representar a velocidade, como você está vendo na tela, através de uma seta. E eu coloquei o papel quadriculado. Aonde, como sendo um vetor, eu vou ter que responder, preencher essas três perguntinhas. O módulo, a direção e o sentido. Módulo, valor, intensidade, tamanho. Então vamos contar aqui, ó. Acionar a canetinha aqui, né? Canetinha. Aqui, agora a canetinha está funcionando. Vamos contar aqui. Um quadrinho, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui, senhores, o que eu tenho? Daqui até aqui, eu tenho 6 unidades. O que é 6U? Se for deslocamento, seria 6 metros, por exemplo, 6 quilômetros. Se fosse força, seria 6 newtons. Se fosse velocidade, 6 metros por segundo, ok? Então, 6 unidades. Tá? Eu não estou preocupado ainda com força, aceleração, não. Só entendendo o que é vetor, porque é um conteúdo muito utilizado na física como um todo, principalmente na mecânica, a gente usa muito, na eletricidade a gente vai usar também, a gente vai precisar saber determinar os vetores, né? Então ele tem quantas unidades? 6 unidades, esse é o valor dele, é o módulo. Qual é a direção? Nesse caso desse vetor, a direção é uma direção horizontal. Direção horizontal. Ah, professor, eu sempre confundo isso. Lembra, quando você olha para o sol se pondo, você olha para o horizonte. Então, assim, horizontal. Assim, vertical. Certo? Sentido. Aqui, lembra do pleonasmo lá? Você pode escrever assim. Da esquerda. Para onde que a setinha está indo? A setinha está indo para a direita. Eu posso escrever da esquerda para a direita. Mas aí é feio, né? Não é chique. O povo de português é chique, nós não é. Mas eles acham feio, eles chamam isso de pleonasmo. Lógico, se está indo para a direita é porque está vindo da esquerda. Então eu posso escrever simplesmente. Se você escrever, o professor de física não vai te dar 0. Certo? Talvez vai pedir para você melhorar seu português aí. Você pode escrever simplesmente a classe direita. A direita. Ou para a direita. Né? Ser bom de português aí, você vai entender porque que esse A é a classe A. Não vou entrar no mérito. Então é o seguinte, aqui no vetor, que a gente representa com essa seta, aqui no comecinho dele, a gente vai chamar deixa eu tirar aqui, a gente vai chamar aqui de origem. Origem do vetor. Onde começa ele? Aonde está a setinha, a gente vai chamar de extremidade. A gente vai chamar de extremidade. E tem um símbolo para o vetor. Agora, cuidado aqui com o meu exemplo, né? Um símbolo, a gente vai chamar ele de vetor A. Eu vou dar um nome para ele de vetor A. Vou chamar ele de vetor A. Mas para não confundir com qualquer coisa que a gente já usou como A de área, todo vetor vai ter um chapeuzinho em cima da letrinha, uma setinha. Não confunda essa seta aqui com essa daqui, tá? Que essa aqui pode estar vertical, horizontal, na diagonal, mas aqui na letrinha, ela sempre vai estar em cima da letra, ok? Sempre em cima da letra,
essa setinha. E isso representa que é um vetor. Então, toda letrinha que tiver uma setinha em cima, vetor. Ok? Eu vou entender com vetor, então tem que ter três coisas: modo, direção e sentido. No caso aqui do módulo, eu poderia usar a minha linguagem matemática. Eu poderia escrever assim, ó. Módulo do vetor A, módulo, essas duas barrinhas, o símbolo módulo, de módulo, né? O módulo do vetor A é igual a 6 unidades. Eu poderia colocar assim, tá? Então, às vezes, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que detalhar, você vai ter que dar essas três informações. Você pode dar isso na forma de texto, o módulo do vetor é 6 unidades, sua direção horizontal e o seu sentido à direita, ou para a direita. Ou você pode representá-lo aqui, ó, com uma seta, com as 6 unidades, né? E aqui, como eu sei que aqui é a origem, aqui é a extremidade, eu estou vendo que está na horizontal e para onde aponta a seta, que é para a direita, que é o meu sentido. Pronto, tem todas as informações do vetor, ok? Bora lá? Vamos lá, igualdade de vetores. Igualdade de vetores. Quando que os vetores são iguais? Quando ele tem as mesmas características. Quais são as características do vetor? Módulo, direção e sentido. Eu tenho o vetor A, note bem que eu tenho o vetor A, e ele tem essas três características. Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu tenho 5 unidades. Então, eu posso falar que o vetor A, ele tem, né, vetor A aqui, o módulo do vetor A vai ser 5 unidades. Qual é a sua direção? Ah, professor, a direção dele é o quê? Horizontal. E qual é o sentido? O sentido é à direita. À direita. Para a direita. Ou da esquerda para a direita. Como eu sei isso? Olhando aonde está a origem, aonde está o quê? A extremidade. A extremidade está para a direita, então o sentido é para a direita. Vamos pegar o vetor B agora. Olha o vetor B, professor. Vamos lá. Aqui é o vetor B. Quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu tenho quantas? Eu tenho 5 unidades. Ah, então eu já posso falar que eles são iguais? Calma, ainda não. Porque você tem que perceber que para um vetor ser igual ao outro, as três características do vetor têm que ser iguais. O módulo é igual. A direção do B, a direção dele é horizontal. Posso falar que é igual? Não, ainda não posso falar que é igual. Porque eu ainda tenho que ver o sentido. O sentido de B é para a direita. Então, eles são o quê? Iguais. Então, eu posso afirmar isso. Eu posso afirmar que o vetor A é igual ao vetor B. Por que ele é igual? Porque ele respeita as três características. Módulo, direção e sentido, todas as três são iguais. Então, o vetor A é igual ao vetor B. O vetor C, vamos ver, quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho aqui, portanto, aqui eu tenho 5 unidades. Professor, então eu posso... Não posso, né, professor? Porque são 3. Eu só sei que uma é igual, que é o módulo. O módulo é igual. Então, eu não posso afirmar que é igual. Deixa eu ver. A direção horizontal. Tá quase, hein? Faltou só mais uma. Só que o sentido aqui do vetor C é para a esquerda. Para a esquerda. Então, a esquerda. Então, o que acontece? Eles não são iguais, porque uma das características é diferente. Então, eu posso afirmar que A é diferente do vetor C. Mas, professor, ele teve duas. Tem que ser, as três características têm que ser iguais para que os vetores sejam iguais. Vamos pegar mais um.
Opa, vetor D. Ih, professor, esse aí já bati o olho, já sei que esquece. Esquece porque não é igual mesmo, não tem jeito, porque esse aí já está atravessado. Os meninos lá do Arto, onde eu moro, falam atravessado, né? Não, tá atravessado. Nem dá para contar quantas unidades. Opa, você é um aluno experiente, você é um aluno experiente. Você já bateu o olho aqui e falou assim, olha, dá para fechar um triângulo retângulo aqui, ó. Ó, fechando o triângulo retângulo. Aqui tem 4 unidades. Aqui tem que 3 unidades. Então, triângulo retângulo, teorema de Pitágoras nele, meu amigo. Opa, professor, eu tenho um problema. Teorema de Pitágoras é um problema para mim. Aqui, ó, tem um card aqui, ó, que eu fiz um PowerPoint para minha filha, para uma aula que ela ia dar de Teorema de Pitágoras, e eu montei um vídeo e vai estar aqui para você. Em algum lugar aqui no espaço vai ter um vídeo aqui de Teorema de Pitágoras, se for sua dúvida. Se não for, vamos continuar. Então, se você já é um cara expert em Teorema de Pitágoras, já bateu o olho aqui e já percebeu que aqui tem quantas? 5 unidades, tá? Fazendo Teorema de Pitágoras, chegamos aí a 5 unidades. Opa, professor, olha, o trem eu achei que era muito diferente, que não tinha nada igual. Sim, as unidades, né, o módulo do D também é 5, mas a direção não é igual. Então, nem precisa olhar o sentido. Então, eu posso afirmar que o vetor A é diferente do vetor D. A é diferente do vetor D. Ok? Aí, para ser igual, você sabe que tem que ter o quê? Mesmo módulo, mesma direção e o mesmo sentido. As 3 características têm que ser iguais. Se uma delas não for, já não são vetores iguais. Vetores opostos. O que vai ser um vetor oposto? O vetor oposto é aquele que tem o mesmo módulo, tem a mesma direção, 2 características iguais, mas o sentido, como o nome já fala, é oposto. O sentido é oposto. Então, senhores, esse é o vetor oposto. Então, vamos lá. Vetor A, ele tem 3 características. A gente já fez aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. O módulo do vetor A é quanto? 5 unidades. Quando eu escrevo 5 unidades, tá? Eu não estou preocupado se é força e aceleração aqui, tá? Eu estou colocando unidade. Se for deslocamento é metro, se for força é newton, tá? Só estou querendo entender o que é vetor, que é um conteúdo muito utilizado na mecânica, é um conteúdo que você vai usar no primeiro, segundo, terceiro colegial, tá? É bem utilizado, você vai precisar bastante desse conteúdo. A direção aqui é uma direção horizontal, vou abreviar aqui, e o sentido à direita. Certo? Então, esse é o vetor A. As características do vetor A. Quem é oposto a ele? Qualquer vetor que tenha módulo 5, direção horizontal e sentido oposto à direita, é um vetor oposto, né? E o sentido oposto à direita é o quê? À esquerda. Então, vamos lá. Vetor B é um vetor oposto? Não, não é um vetor oposto, professor. Já bati o olho aqui. Por quê? Porque o B, ele tem quantas unidades, o B? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o B aqui também tem 5 unidades. Qual é a direção do B? Horizontal. Opa, horizontal. Mas qual é o sentido? Para a direita. O vetor A é igual ao vetor B. Ele não é oposto, ele é igual. Vetor C. 1, 2, 3, 4, 5 unidades também, professor. Ó, 5 unidades. Posso falar que é igual? Não, tem que analisar as outras características. Direção horizontal. Aí beleza. E aonde está a seta? A seta está apontando para a esquerda. E essa setinha do A aponta para onde? Para a direita. Tem 2 características iguais, mas a terceira característica não é igual. Então, agora nós temos um vetor o quê? Oposto. Então, eu posso falar o seguinte, que o vetor A,
é oposto ao vetor C. Ou eu posso falar que o vetor C é oposto ao vetor A. Então, aqui nós temos essa característica, né? Você também pode representar assim, ó. O vetor A é oposto ao vetor C. Aqui que você vai entender. Lembra que eu te falei lá no comecinho que o sinal de menos não quer dizer menor? O sinal de menos quer dizer contrário aqui em física vetorial. Então, por exemplo, vamos ver aqui. O vetor A é oposto ao vetor o quê? C. Ou o vetor C oposto ao vetor A. Esse menos aqui quer dizer que o sentido dele é contrário ao sentido do A. Ou o sentido do C é contrário do A, ou A é contrário do C. Então você pode usar essa representação. Espero que você esteja indo aí. Eu sei que algumas dúvidas vão surgir. Vai ter uma lista de exercício aqui embaixo. Baixa essa lista de exercício para você poder fazer. Eu não sei que momento você vai estar vendo o vídeo, mas eu quero fazer com meus alunos um tira-dúvida. A gente vai gravar uma aula ao vivo e tirar as dúvidas. Se você estiver vendo depois dessa aula, vai estar aqui também no playlist para você poder assistir e tirar suas dúvidas. Caso você tenha dúvida, escreve um e-mail aí para mim que a gente vai tirar dúvidas. O que você pode fazer para contribuir? Você pode curtir, tá? Se inscrever no canal se for do seu interesse e escreva aí embaixo no comentário vetor. Isso ajuda outras pessoas a acharem esse conteúdo. Até a próxima aula com adição de vetores. Nós vamos aprender a somar vetores, a subtrair vetores. Isso vai ser interessante, tá? Até a próxima aula.